Foi? Muito boa noite. Vamos novamente às nossas terças-feiras da reflexão. 8 e 8, vamos conversar hoje a respeito de metas e sonhos. Me fala aí, quero que vocês me digam, coloque aí no chat, quem estiver online, a respeito o que é sonho e o que é meta. Ou melhor, se você tem um sonho de conhecer um lugar diferente, um sonho de mudar de emprego, um sonho de ter uma casa nova, um sonho de ter um consultório, um sonho de poder colocar o filho às vezes numa escola que você sempre quis, um sonho de você mudar o mundo. Todas as pessoas têm sonhos. E hoje eu quero conversar com vocês qual que é essa diferença entre o sonho e a meta. E lá no final, óbvio, eu vou dar alguma coisa prática para que a gente consiga entender e aplicar na nossa vida. Por quê? Porque um dos grandes pontos importantes é a gente conseguir realizar, é a gente conseguir concretizar, seja nosso sonho ou seja a nossa meta. Legal. As crianças, principalmente, sempre têm sonhos. Sonham em ser um marinheiro, ser um pirata, um astronauta. Eu mesmo, quando criança, eu queria ser um cientista. E, pasmem, consegui realizar meu sonho. Antigamente tinha os cientistas malucos, onde eles tinham ali um chapéu todo diferente, tá? Uma luva na cabeça. Aquela era a minha imagem de cientista. Mas eu consegui realizar esse meu sonho dentro da faculdade, me tornando um pesquisador. E onde a gente conseguiu fazer várias pesquisas. Em 2009, quando eu terminei meu doutorado, fiz um programa de inteligência artificial. Lá atrás a gente já pensava nisso e já trabalhava nisso. Então a gente tinha sonhos. E o sonho muitas vezes é uma visão abstrata. O que é o abstrato? Abstrato é aquilo que a gente não consegue palpar. Porém, o sonho é a primeira etapa que a gente tem que ter quando a gente quer alguma coisa. Vou dar um exemplo. Tenho vontade. Vou dar um exemplo ainda mais real. Eu tenho origem italiana. Meu avô nasceu na Itália. Minha avó era filha de italianos. E em casa a gente tinha um sonho. O sonho de conhecer onde meu avô nasceu. E o ano passado a gente conseguiu ir para a Itália e a gente conseguiu realizar esse sonho. Então, quando a gente pensa que o sonho e a gente lê aqui, a gente vê que é um desejo que geralmente não possui uma estrutura definida, não possui começo, meio e fim. É um sonho, é uma vontade, é alguma coisa que você fala assim, cara, deve ser muito legal saber onde o meu avô nasceu. No caso do meu pai, aonde o pai dele nasceu. Conhecer a história, puxa, deve ser muito bacana. E a gente ficava conversando, ficava sonhando junto, ficava pensando, pô, a gente vai chegar lá, o que será que vai ter? A gente gosta muito de futebol, a gente queria conhecer o estádio de futebol, queria conhecer o time de futebol. Então, várias experiências que a gente pensava, mas nada era palpável, eram apenas sonhos. E ele sempre tem um ponto emocional, alguma coisa que te mexe, que te toque. Na primeira live que a gente falou em tomada de decisão, a parte racional e a parte irracional. Quando que a gente tem que pegar a razão e quando a gente tem que pegar a emoção para tomar aí uma decisão. E o sonho, muitas vezes, ele está ligado a essa parte emocional. Quando não, poderia dizer até na totalidade. Porque aquilo que mexe com você, aquilo que faz você pensar, faz que você mude, às vezes, todo esse pensamento, às vezes, dentro da rotina. Tem pessoas que às vezes têm vontade de aprender a tocar um instrumento musical. E sonham, puxa, pensou que legal? Um dia eu estou numa roda de amigos, tocar um violão ou uma percussão, alguma coisa que faça ele sonhar, que traga alguma coisa interessante, alguma coisa emotiva. Porém, o sonho, ele às vezes é uma falta de construção.
esses pensamentos, essas aspirações, muitas vezes ficam só na ideia. Porque às vezes o sonho é algo que a pessoa até deseja, que ela acha até interessante. Porém, ela acha interessante, ela não quer muito. E esse é o ponto que eu até já falei em uma das lives, que Napoleão Hill falava que para você ter sucesso, você precisa ter um desejo ardente, um sonho ardente, uma vontade ardente, algo que você fala assim, cara, eu quero muito fazer, eu vou fazer. Porque a partir daí, as coisas começam a mudar. Enquanto esse sonho é apenas um, é legal, ele vai ter um sonho. Vai ser alguma coisa, bacana. Eu tenho vontade de fazer uma tatuagem. Já pensei várias vezes. O que fazer? Já desenhei, já fiz uma cotação, mas é só um sonho, não é uma coisa que eu quero muito fazer. E aí a gente precisa ter essa motivação inicial. Essa motivação inicial, ela pode ser porque você acha que é bacana, porque você acha que aquilo vai ser melhor para você, porque aquilo às vezes pode ser que mude sua vida. E essas fontes de inspiração que muitas vezes a gente tem, pode ser uma pessoa, pode ser uma atitude, pode ser um lugar, pode ser às vezes um cheiro, um gosto. Tem pessoas que às vezes falam, eu tenho vontade de comer num restaurante Michelin 15.000 estrelas. Por quê? Porque às vezes a experiência que ele vai ter, a inspiração que ele vai ter, aquilo que vai fazer ele conseguir aquilo. Aqui eu coloquei um exemplo prático. Quero viajar pelo mundo. É um sonho, porque não está especificado. Eu e minha esposa, a gente sempre fala que o dia que a gente tiver um pouco mais tranquilo em relação à parte educacional do nosso filho, a gente vai fazer uma travessia pelo Atlântico. Vamos daqui até a Europa. O que quer dizer isso? A gente não pensou que companhia que a gente vai, olha só. A gente não pensou quando a gente vai. A gente não pensou quanto tempo. Se a gente vai chegar lá, a gente vai chegar até na Europa de navio e de lá a gente vai para outro lugar. É apenas um sonho. Porém, a meta é quando você pega esse sonho e começa a colocar pontos importantes que vão fazer com que esse sonho se torne mais palpável. Lembra que o sonho é uma coisa abstrata. Então vamos deixar mais concreto? Legal. Thiago, me dá um exemplo dentro da sua profissão. Tá, vamos pensar então numa clínica. Quando eu me formei, meu pai e minha mãe montaram uma clínica para mim e para o meu irmão. Só que eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ter uma clínica onde ela fosse extremamente tecnológica. Ela ia ter um aparelho de radiografia panorâmico. Na época nem tinha scanner, mas eu pensava em alguma coisa que eu conseguisse fazer essa captura dos pacientes. Eu queria ter um estúdio fotográfico. Eu colocava na minha cabeça tudo aquilo que eu queria. Eu queria ter 3 salas. Eu queria ter uma cadeira confortável para o paciente. Eu queria ter um método de que o paciente não sentisse dor. Então eu fui colocando dentro desse meu sonho vários elementos, que esses elementos fizeram eu construir, deixar do abstrato para alguma coisa concreta, que era o jeito que eu queria essa clínica. Legal? Então aqui a gente pensa que essa meta é um objeto definido. Ele está especificado. Tem uma possível data para começar. Às vezes tem uma possível data para terminar. Mas tem elementos que vão fazer com que aquele sonho você consiga palpar. Quando a gente pensa nas grandes invenções do mundo, com certeza o inventor, na cabeça dele, ele pegou um papel, um lápis, começou a escrever, começou a desenhar, começou a pensar em situações. Quando a gente pensa num dos maiores, ou melhor, num dos telefones talvez mais comprados no mundo, mais desejados por alguns, o iPhone, na primeira concepção dele, com certeza, Steve Jobs e toda a sua equipe pegaram todas aquelas ideias dele, foram colocando num papel e falaram, cara, é isso que eu quero, é aí que eu quero chegar. E para isso a gente precisa de um planejamento. A gente precisa colocar em ordem, e isso para quem está assistindo essa live de agora, ou está assistindo esse vídeo no YouTube, e fala assim, nossa, mas
ele está falando a respeito de planejamento, de tomada de decisão. Lá na primeira live eu falei a respeito de tomada de decisão e dei alguns métodos para a gente tomar decisão. Esses métodos para tomar decisão vão ser os mesmos métodos que a gente vai usar para construir e formular a nossa meta. Então, legal. Para eu conseguir ler um livro de 200 páginas, eu tenho um mês. Vamos considerar que dentro desse mês eu não leia mais ou menos aí uns 5 dias. Quanto eu vou ter que ler esse livro para eu conseguir ler esse livro no mês? Ah, Thiago, mas tem que ler umas 20 páginas. Quanto você demora para ler 10 páginas? 5 páginas? Vão entendendo isso, porque lá no final eu vou falar um dos grandes fatores que fazem com que as pessoas não alcancem as metas. Então, quando você transforma, o sonho do menininho num grande empresário, onde ele tinha vontade de ser ali um construtor, de ser um médico, um engenheiro, um cientista, um dentista, foi toda essa formulação onde ele conseguiu colocar etapas práticas para chegar lá. Uma pessoa que quer fazer medicina, ela sabe que ela vai ter que estudar muito. Ela sabe que ela vai ter que deixar de fazer algumas coisas para se dedicar ao estudo. Ou seja, são etapas práticas e tangíveis que ela sabe que ela vai ter que fazer para conseguir chegar lá. Aqui, baseado ainda naquele mesmo exemplo que a gente coloca, visitar 3 países nos próximos 2 anos, economizando X reais. Você está colocando pontos, você está colocando dividido toda aquela sua meta em potinhos, em caixinhas. E com esses potinhos, essas caixinhas, vai ser mais fácil de você olhar de cima e falar: essa caixinha aqui ainda está vazia, eu preciso encher ela um pouquinho mais. Tem uma caixinha aqui que não tem nada. O que eu preciso colocar nessa caixinha para chegar lá? E aí vem o grande ponto. O ponto-chave, que na minha opinião é o motivo pelo qual as pessoas muitas vezes não conseguem alcançar as suas metas. As metas, e aí eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo ano passado. Eu tinha uma meta de fazer 100 dias de atividades físicas ininterruptas. Comecei, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, fui até o 30º dia. Fui no Parque do Ibirapuera, às 6 horas da manhã, correr, estava um dia sensacional, a fotografia ficou linda, comemorei 30 dias fazendo exercício, já estava melhorando o meu shape, aí você já começa a ficar mais animado, você quer mais, você já comecei a pensar, cara, vou começar a correr, vou começar a fazer outro tipo de exercício, vou melhorar minha alimentação. Só que aí eu tive dengue. E aí depois da dengue, passei ali uns 15 dias bem ruim, e depois da dengue, não conseguimos fazer. Não tinha vontade, minha força diminuiu absurdamente e aquela, talvez, falta de motivação ou aquele desejo que deixou de ser tão ardente, tão concreto, foi por água abaixo. E aí é onde eu acabei parando para pensar, que eu até queria um dia falar a respeito disso, que a meta ela deve ser grande, gigante, às vezes até parece que seja inalcançável, porém pequenas outras metas devem ser construídas para você conseguir a grande. Vamos lá. Se eu chegasse e falasse, eu quero emagrecer 15 quilos, quero emagrecer 15 quilos em 3 meses, é possível? Talvez seja possível. Saudável? Talvez não. Então ao invés de emagrecer 15 quilos em 3 meses, eu vou perder 300 gramas por semana. Pode ser que eu demore muito mais tempo. Legal. Consegui as 300 gramas. Legal. Vamos comemorar. Vou dar um outro exemplo. Quero fazer uma maratona. Maratona são 42 quilômetros que você vai correr. Você vai correr loucamente, até conseguir os 42.
Cara, você que nunca correu, você vai conseguir, ou se tiver algum corredor vendo, vai conseguir correr 42 de uma vez? Não, não vai. Não vai. Pode ser que você não tenha preparo físico cardiorrespiratório, pode ser que você não tenha resistência física, pode ser que você não tenha um tênis adequado, pode ser que você não tenha a sua alimentação adequada, pode ser que você não saiba se hidratar durante a competição, pode ser um monte de coisa. E são essas coisas, essas caixinhas, que você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que começar a colocar ingredientes dentro dessas caixinhas que são as pequenas metas. Eu tenho certeza que eu não teria me desestimulado com a dengue se ao invés de falar 100 dias, eu tivesse falado 30 dias. Eu teria cumprido, eu teria dado check. E essa relação que a gente muitas vezes tem entre o sonho e a meta, é que o sonho, se ele não for muito bem planejado, ou melhor, se a meta não for muito bem planejada, ela só vai ser um sonho. Eu tinha o seu sonho de fazer 100 dias, mais de 3 meses, sem fazer atividade física. Porém, ao invés de eu diminuir isso, eu já quis lá em cima. E pasmem, e tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Toda vez que a gente tem uma frustração, que a gente não consegue alcançar aquilo, essa frustração faz muitas vezes que a gente pode aquilo. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas às vezes querem mudar alguns hábitos, pequenos hábitos, ou grandes hábitos, ou até mesmo grandes manias. E a pessoa, ao invés de falar assim, eu como bala todo dia. Vou dar um exemplo que é um exemplo que acontece com muitas pessoas. Coca-Cola. Putz, eu sei que Coca-Cola faz mal, eu gasto uma baita grana com Coca-Cola. Cara, queria parar de tomar Coca-Cola. Vou parar de tomar Coca-Cola. Cara, é hoje que eu paro de tomar Coca-Cola. Nunca mais tomo Coca-Cola na minha vida. Você pode conseguir 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Aí um dia você tá naquela fissura, você fala assim, meu Deus, eu preciso tomar Coca-Cola. Vai tomar Coca-Cola? Não, mas só por um dia. Tomou a Coca-Cola, voltou tudo. O que isso quer dizer? Se a gente não conseguir dividir essa meta que está dentro do planejamento em pequenas metas, a gente não vai conseguir. Eu tenho um hábito de todo dia escrever uma lista de coisas que eu preciso fazer no dia. Eu faço um planner. Faço num caderno mesmo, já tentei fazer digital, mas eu gosto do papel onde eu vou riscando. E quando você acaba fazendo uma lista, e dentro dessa lista você fez esse cumprimento da tarefa, isso gera hormonalmente para você uma sensação de bem-estar. Muitos estudos dizem que é quase a mesma sensação do bem-estar de você às vezes comer um doce que você muito gosta. Então quando você falou assim, cara, terminei o dia, fiz isso, terminei o dia bem, isso foi sensacional, consegui muito. Isso vai fazer com que você fique animado e no dia seguinte você faça a nova lista. E essa lista também você vai conseguir. Então o grande ponto, o que é? A gente entender que se você não tiver muito bem definido o que você quer, se você não colocar esse plano em ação, e esse plano em ação, você dividir ele, essa meta vai ser apenas um sonho. E muitas vezes você não vai conseguir mudar absolutamente nada. Vai apenas ficar frustrado e vai falar, putz, não consegui novamente. A conclusão de tudo isso é a seguinte: inspire, tenha vontade, tenha sonhos grandes. E para esses sonhos grandes se tornar realidade, planeje, coloque no papel, faça um esquema, faça uma maquete. Porque só assim, energeticamente ou racionalmente, o seu sonho vai se tornar realidade e você vai conseguir superar e alcançar essa meta. Pode para muitos parecer um tanto quanto filosófico tudo isso que eu falei em relação a sonho e a meta, mas na prática ela resolve muitos problemas. Da mesma forma como a tomada de decisão, a realização e o planejamento de uma meta muda a vida. E se você quer mudar a vida,
seja você um super empreendedor que a empresa não está indo bem, seja você uma pessoa que está começando uma carreira e sabe onde você quer chegar, mas não tem ideia como, coloca no papel. O papel ele é mágico, porque o papel vai abrir a sua mente, vai fazer com que você tenha a visão de onde você quer chegar. E planejando, dividindo em pequenas metas, tenho certeza que você vai alcançar. Espero que vocês tenham gostado de toda essa explicação, de todo esse incentivo e motivação. Para quem quiser contar para mim uma meta realizada e como conseguiu realizar essa meta, vou ter o maior prazer em conversar e quem sabe um dia a gente consiga bater um papo pessoalmente e você contar como você conseguiu alcançar a sua meta. Muito obrigado. Terminamos mais uma terça-feira de reflexão e terça-feira que vem tem mais e vamos conversar um pouco a respeito de odontologia e uma associação dessa meta com a odontologia. Aguardo vocês. Muito obrigado. Um abraço a todos. Quantas pessoas tem aqui? Olha, ganhei. Será que eu ganhei 2 diamantes? Só isso. Análise do vídeo. Segue aí, Não. Segue. Coisa assim. Vai. Solta. O que é vai assim? Não sei.